Queridos, domingo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Já falei sobre José várias vezes, eu gosto de José no Antigo Testamento, e hoje gostaria mais uma vez de falar sobre esse personagem, sobre esse homem que entra no Antigo Testamento, quando a família dele é levada para o Egito, e ali vai começar a construção do povo de Israel, no que vai virar o cativeiro babilônico. E é nesse sentido, 70 pessoas da família de Jacó vão para o Egito por conta de José. Ali vai começar os 430 anos que o povo vai ficar no Egito. No início não é visto como um cativeiro, o cativeiro vai virar mais à frente. E eu quero pensar com você, vivendo os sonhos de Deus, mesmo no Egito. Vivendo os sonhos de Deus, mesmo no Egito. Gênesis capítulo 41. Toda vez que se fala em Egito na Bíblia, nós somos levados, isso é comum, ao cativeiro, à servidão, à derrota. Mas quando se fala em Egito na Bíblia, às vezes passa despercebido, ou nós não queremos ver, que o Egito é um plano de Deus, que o Egito está dentro do plano de Deus, e que a formação do povo de Israel passa pelo Egito, vai chegar o momento de sair do Egito, e nós temos muita dificuldade de entender isso, porque na nossa vida hoje a gente não aceita o Egito, as músicas dizem isso, as palavras dizem isso, não é para nós ficarmos presos a um cativeiro, mas no contexto, José vai viver os sonhos de Deus no Egito. E tem alguns domingos passados que eu falei sobre José. José venceu um poço, José venceu uma prisão e José chegou no palácio. Nós, quando pensamos em José, pensamos no José que interpreta sonhos. Pastor, não interpreta sonhos. Ninguém chega para mim, pastor, como que se vence o poço quando está jogado lá embaixo? Pelo menos para mim nunca perguntaram. Pastor, como que vence a prisão e fica interpretando sonhos mesmo estando na prisão? Para mim nunca perguntaram. A única coisa que me perguntam é, como interpretar sonhos? Porque nós somos assim. Isso não é errado. O que acontece é que nós desprezamos, deixamos alguns pontos do processo de lado para falar só em determinada situação que nos agrada. Então, José, dos 17 aos 30 anos... Aos 30 anos ele chega no palácio, ele levou 13 anos, ele tem que vencer um poço, ele tem que vencer a prisão. Na prisão, quando tudo estava dando errado, ele interpretou sonhos, ele não deixou de usar o seu dom na prisão, e 13 anos depois ele chega no palácio, vivendo os sonhos de Deus no Egito. E queridos, o escritor sagrado de Gênesis, ele diz assim no versículo de número 51, e chamou José o nome do seu filho primogênito Manassés, porque disse José, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Vivendo os sonhos de Deus no Egito, porque Deus me fez esquecer. Queridos, que experiência difícil. Você que está me ouvindo, eu não estou dizendo que nós vamos ter amnésia, eu não estou dizendo que vai apagar a nossa memória e nós não vamos lembrar mais, embora talvez isso é que a gente gostaria que acontecesse, apagasse da nossa memória. José, ele está vivendo o sonho de Deus no Egito, ele diz assim, porque Deus me fez esquecer. Querido, José não está dizendo que o cenário externo mudou, que o passado dele mudou. Ele está dizendo, eu tive uma experiência com Deus e Deus me mudou. Eu não sinto a mesma coisa quando eu olho para o passado. Eu estou transformado quando eu olho para o passado, porque eu tive uma experiência com Deus e Deus me fez esquecer. Queridos, quantas pessoas verbalizam, eu queria me livrar disso, mas não querem esquecer. Por quê? Não tem uma experiência com Deus. José é muito claro, Deus
me fez esquecer. Tanto é que eu vou botar o nome do meu filho simbolizando isso. Toda vez que eu olhar para o meu filho, eu vou olhar para ele e vou poder dizer: Deus me fez esquecer. Se você ainda não se esqueceu tendo uma experiência com Deus, o passado ainda te faz mal. E José disse isso claramente. E queridos, quando a gente lê Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz isso à igreja de Roma. Existe um padrão. O mundo tem um padrão, e eu não me conformo, eu não tomo a forma. Paulo está dizendo o seguinte: você não vai mudar o mundo, você não vai conseguir fazer com que o mundo fique o que você quer, o que você pode fazer. E o que José disse lá no início, o que eu estou te dizendo no século I é que não me conformei com este mundo, mas me transformei pela renovação da minha mente. Queridos, isso é esquecer, isso é ter uma experiência com Deus, é quando você renova a sua mente e você renova o seu coração. Vivendo os sonhos de Deus no Egito, é quando Deus nos faz esquecer. Segundo ensinamento deste domingo pela manhã, versículo de número 52 do capítulo 41 de Gênesis. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse José: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Queridos, o segundo ensinamento, versículo 52, Deus me fez prosperar. Não tem como discutir que no mundo que nós estamos hoje, quando você ouve a palavra prosperar, e no mundo religioso também tem isso, você que está cansado de ver testemunhos na televisão, onde a pessoa diz: eu era isso, e Deus me fez prosperar, hoje eu tenho isso, tudo ligado a bens materiais. Está claro isso na televisão, você enxerga isso. E não estou dizendo que a palavra prosperar nesse sentido não também atinge os bens materiais. Eu estou dizendo que vai além. Nós precisamos prosperar emocionalmente, nós precisamos prosperar sentimentalmente, nós precisamos prosperar pelo que José falou no versículo anterior: Deus me fez esquecer. Isso é saúde emocional. Gente, está claro, José foi curado emocionalmente no versículo 51, Deus me fez esquecer. Quantas igrejas oram pela sua saúde emocional? Quantas correntes são feitas pela sua saúde emocional? Deus me fez esquecer. Aí o segundo filho de José vem e ele coloca lá: Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José não está dizendo assim: aqui é tudo tranquilo. Não, ele está dizendo: aqui eu tive aflição, mas Deus me fez prosperar. José prosperou quando as coisas não estavam avançando. Se você ler a vida de José, quando José está na prisão, se sou eu, de repente se é você, você vai estar desanimado, você vai estar para baixo. E José na prisão, ele interpretava os sonhos, e o cara que dominava lá a prisão, o cara que era responsável, colocou José como cabeça dentro da prisão, porque José não se deixou levar pela prisão, ele usava o talento, o dom que Deus deu mesmo na prisão, na terra da aflição, vivendo os sonhos de Deus no Egito. Queridos, quantos aqui querem ouvir essa palavra neste domingo pela manhã? Pastor, eu não quero ficar numa prisão. Também não quero, não estou pregando isso. Eu estou dizendo que, ainda que, mesmo que, quem quer viver os sonhos de Deus, vive os sonhos de Deus, mesmo que seja no Egito. E José nos ensina nesta manhã que ele teve uma experiência com Deus e Deus o curou emocionalmente, me fez esquecer. O mundo não mudou, quem mudou foi José. E o segundo filho nasce e ele diz: Efraim vai viver conosco, porque Deus me fez prosperar na terra da aflição. Mas eu deixei bem claro, ele
prosperou e coloca isso, ele verbaliza isso, ele registra isso como Deus, mas ele não desistiu lá na prisão. Na prisão, ele interpretava sonhos. Não desista. Viva os sonhos de Deus, mesmo que seja no Egito, porque Deus vai lhe fazer prosperar. Por enquanto, ele prosperou emocionalmente. Depois, ele prosperou também socialmente, também financeiramente. Mas José nunca foi o faraó do Egito. O limite de José foi ser governador. Deus vai te elevar aos maiores patamares. O maior patamar de José foi governador. José nunca foi o faraó do Egito. Coloque isso no seu coração. Para a gente encerrar, vivendo os sonhos de Deus no Egito, Deus me fez esquecer, versículo 51. Deus me fez prosperar, versículo 52. E versículo 55 do capítulo 51. Olha o que Faraó diz sobre José. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos falar, fazei. Qual é a frase que o escritor sagrado coloca na boca de Faraó? Ide a José. Ou seja, o referencial, o cara que vai comandar em tempo de fome, não é o Faraó, não é aquele que tem o poder máximo. Quem vai comandar é José. José passa a ser o referencial. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar, e agora no versículo 55, Deus me fez ser o referencial. Queridos, temos visto várias argumentações, tanto de pessoas não cristãs como pessoas cristãs, e eu fico imaginando, o referencial é o pior possível. Nós estamos numa pandemia, aí o cristão vem e, para argumentar aquela decisão que ele tomou, ele usa um referencial do mais duvidoso possível. Mas como as pessoas são diferentes, elas fazem aquilo que elas acham e acham que estão certos. Se tudo der certo, no final, eu já falei isso aqui várias vezes, vai falar, eu não fiz nada disso e Deus estava comigo. Ok, nós vamos ouvir isso, eu sei que vamos ouvir, porque o nosso critério, às vezes, é só o resultado. E se acontecer alguma coisa negativa, Deus quis assim. São crentes que têm pouquíssimas argumentações bíblicas, têm argumentações populares, argumentações pessoais, argumentações sociais, mas pouquíssimas argumentações bíblicas. Mas hoje, na pandemia, quantos crentes, quantas pessoas têm referenciais dos piores possíveis? Faraó, a fome chegou, a fome alcançou Faraó, a fome alcançou José, mas todo mundo conhece a história, eu não vou falar dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, mas para enfrentar os 7 anos de vacas magras, a necessidade de ser um bom referencial nos anos das vacas gordas. Hoje, no século 21, quando o tempo é de vaca gorda, poucos querem guardar para o tempo de vacas magras. E quando vem o tempo de vacas magras, todo mundo tem que ajudar, inclusive quem andou para ser um bom referencial no tempo de vacas gordas. Queridos, no versículo 57, o coração de José é altamente generoso. O texto está lá escrito: e abriu José todos os celeiros de mantimentos. Se sou eu, se de repente é você, já falei em algum momento que nós somos seletivos, a gente guarda. A gente tem aquilo que é só para a gente. Queridos, o homem que é referencial, ele é citado por Faraó. Faraó diz assim: procura
José, porque em tempo de fome quem vai resolver não é Faraó, é José. E José vai resolver com coração generoso. Eu aqui estou dizendo em tom seletivo que no século 21, alguns em tempo de vaca gorda andam para o tempo da possibilidade de vacas magras. Isso é uma realidade, inclusive cristãos que andam, não estão nem aí, não querem guardar absolutamente nada para os tempos de vacas magras, mas no tempo de vaca magra é um coitadinho. Eu estou fazendo uma argumentação seletiva, mas estou dizendo que no versículo 57, José diz: abram todos os celeiros de mantimentos. Todos os povos vizinhos já não procuram Faraó, procuram José. Os egípcios, no versículo 55, eles procuram Faraó. Faraó é o poder máximo. Faraó encaminha para José. A fama de José é tamanha que agora os povos vizinhos, quando vêm ao Egito, já não procuram mais Faraó, procuram José. Quando você é o referencial, independe da sua função, independe do seu poder. Quando Deus lhe faz referencial, o próprio Faraó encaminha os seus súditos até José. E quando o povo vizinho vem, já não falam mais Faraó, já falam José. Coloque isso no seu coração. Vivendo os sonhos de Deus no Egito. Não sou Faraó, eu sou o referencial. E quando eu sou o referencial, ninguém mais procura Faraó. Mas eu não virei Faraó. Coloque isso no seu coração. Os sonhos de Deus no Egito não necessariamente lhe vão fazer virar Faraó, vão lhe fazer virar referencial. Finalizando a palavra deste domingo. Vivendo os sonhos de Deus no Egito, porque Deus me fez esquecer. Houve cura emocional, não é amnésia, não é transformação do ambiente, é a transformação da própria pessoa. Versículo 52, Deus me fez prosperar, até mesmo financeiramente. E no versículo 55, Deus me fez referencial. Deus não me fez Faraó, Deus me fez referencial. Coloque isso no seu coração. Tenhamos um domingo abençoado e um domingo abençoador. Deus, pautado em Gênesis capítulo 41, um servo seu, José, do Antigo Testamento, mesmo vivendo no Egito, mesmo passando por um poço, mesmo passando pela prisão, José não deixou de viver os sonhos de Deus. E chegou no momento que José entendia que precisava haver uma cura emocional, porque o passado ainda lhe prendia. E o escritor sagrado, Deus, ele registra no capítulo 41, ele registra, Deus me fez esquecer. Se você que está me vendo, o passado ainda te prende, deixa Deus falar contigo agora, e Deus me fez esquecer. Que isso aconteça agora na sua vida em nome de Jesus. Para viver os sonhos de Deus no Egito, é preciso ter uma experiência de esquecimento. No versículo seguinte, José diz, Deus me fez prosperar. Ele se sente leve. O passado já não vence mais, e ele agora é um homem próspero. E nós vimos nesse texto que o próprio Faraó faz de José um referencial. Deus não fez de José o Faraó do Egito. Deus fez de José o referencial. Receba essa palavra neste domingo pela manhã. Alguns estão lutando, alguns estão orando para que Deus lhe faça Faraó, quando Deus quer lhe fazer um referencial. Em tempo de fome, não buscavam mais a Faraó, mas buscavam a José, porque Deus fez de José um referencial e não Faraó.
Que você seja abençoado nesta manhã de domingo, que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.